disse ontem, nem todos estavam, mas louvo a Deus e agradeço a Deus pela igreja, porque a grande maioria estava presente, eu fico muito feliz por isso, mas é o desafio, né? Se vai ser chamado de pastor Miguel, pastor Gabriel, aí minha avó estava ali, eu te chamo de lindo da avó, e como vai ser? Aí eu falei, pode me chamar de pastor lindo, não tem problema. Isso daí não é difícil resolver. Mas, meus irmãos, estamos caminhando para o fim da exposição do livro de 1 João. Teremos, contando com hoje, somente 3 ou 4 sermões no máximo, contando com hoje. Eu só preciso estudar um pouquinho melhor o capítulo 5 para ver e entender melhor o texto. Porém, já estamos nos últimos passos em entendendo esse livro tão rico a nós. Porque, com certeza, a mensagem foi um pouco esquecida, né? Já que ficamos algumas semanas sem falar acerca do texto. E eu louvo a Deus pelo do pastor, porque eu pedi ajuda do pastor. Eu falei, pastor, por favor, tem como o senhor pregar esses domingos para eu poder estudar um bocadinho para o concílio? E valeu, eu acho que valeu a pena, né? Fui bem no concílio, graças a Deus. Mas ele me auxiliou nisso. E aí, nós estávamos vendo na passagem de João alguns assuntos muito importantes. Primeiro, João vem apresentar acerca da pessoa de Cristo, nos mostrando que Cristo de fato ele é real, que ele se encarnou. Ele esteve presente entre nós, ao ponto de João dizer, olha só, eu vi ele, eu toquei ele, eu escutei com ele, me relacionei com ele, Jesus Cristo ele é real, esteve comigo. Eu estava com ele. Então eu posso confirmar e atestar, eu sou uma resposta viva acerca de Cristo, do conhecimento da pessoa de Cristo, de que Cristo esteve entre nós. Porque muitos falsos mestres estavam ensinando que Cristo ele não era de fato carne, material, principalmente pelos ensinos que estavam surgindo naquele período, pré-gnosticismo, alguns pensamentos assim, acerca disso, que o gnosticismo surgiu um pouco mais à frente, se não me engano, no século 4, 2 ou 4. Mas já estava surgindo algumas ideias acerca disso, dizendo que o espírito era bom, porém a matéria era má. Então não havia como Cristo, sendo Deus, perfeitamente bom, se encarnar, porque a matéria é má. E aí é o que nós cremos de união hipostática, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Perfeito na sua essência. Então, nós temos isso em mente, que Cristo esteve entre nós. E ele vem continuando argumentando que Deus ele é a luz, espera que os seus filhos caminhem na luz e tenham atitude de filhos da luz, porque aqueles que vivem nas trevas, ou seja, cometem pecados, eles não podem ser chamados de filhos de Deus, porque eles estão caminhando nas trevas. Aquele que é de fato de Deus, ele caminha na luz, ele busca as verdades de Deus, e mesmo que ele cometa pecado, há um advogado fiel que nos perdoa, que é Jesus Cristo. E ele vem nos apresentar, continuar apresentando, que um dos fortes indícios de que somos de fato filhos de Deus é o fato de nós obedecermos aos seus mandamentos. Se obedecermos os seus mandamentos, de fato somos filhos. Porque aqueles que dizem crer em Deus, mas não obedecem à vontade de Deus, não são filhos. É muito fácil qualquer um dizer que crer em Deus, mas é difícil viver como um filho de Deus. E caminho contrário, na contramão do mundo. O filho de Deus ele faz isso, ele vai na contramão do mundo. Tanto que nós quando nós entendemos acerca da obediência dos mandamentos, e ele vem especificar muito bem acerca do amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos, ele vem nos dizer que esse amor, ele tem que ser vivo, ele tem que ser verdadeiro. E ele vem dizer, olha só, se seu irmão está passando por necessidade, você sabe da necessidade do seu irmão, não auxilia, onde está o amor de Deus em você? Como eu posso dizer que ama a Deus, se aquele meu irmão que também ama a Deus está passando por necessidade e eu não cuido dele? Então o amor tem que ser expresso, tem que ser demonstrado. João está trabalhando, de certa forma, a comunhão
dos irmãos na igreja, para que eles caminhem juntos na luz, para que eles juntos não caiam nas falsas ciladas dos falsos mestres que estavam ali ensinando falsos ensinos, para que eles amem uns aos outros, para que eles cuidem uns dos outros, para que juntos se auxiliem a obedecer os mandamentos, para que caminhem juntos na luz. E aí nós vemos no capítulo 4, João argumentando sobre, 1 João capítulo 4, argumentando sobre o que as pessoas têm dito. Eu vou especificar um pouquinho melhor sobre isso. Tem a grande ideia, meus irmãos, os verdadeiros filhos de Deus conferem, falam e vivem as verdades espirituais. Os verdadeiros filhos de Deus conferem, falam e vivem as verdades espirituais. Se caso os irmãos não guardarem disso, eu também preparei um tema e usando as palavras de Jesus. Eu não preparei um tema, eu peguei uma fala de Jesus que ele pergunta a Pedro: quem você diz que eu sou? Pergunta para os discípulos e Pedro responde, né? Quem vocês dizem que eu sou? Pelo que está sendo dito no texto. Vamos ler juntos, meus irmãos? 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Aos juniores que já estão com suas perguntinhas, já foram duas, mas vou auxiliar porque provavelmente eu passei muito rápido. Os ímpios nunca vão nos amar, porque nós vamos sempre contrário ao mundo. Eles nos odeiam, tá bom? E a segunda há uma forte evidência de que somos convertidos ao amor aos nossos irmãos, tá bom? Desculpa, juniores, eu passei muito rápido e eu não falei de fato a passagemzinha para vocês conseguirem pegar. Primeiro, o mundo nos odeia, isso é fato, ele nos odeia, porque é a forma como nós vivemos. E a segunda é que nós amamos os nossos irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Esse texto ele é autoexplicativo. Nossa, é lindo, chega a ser lindo. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não conhece, quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos falar com Deus? Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor. E fale aos nossos corações e que eu seja instrumento, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado e reconhecido nesse lugar, Senhor. É isso que eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, essa mensagem, 6 versículos, ela contém 3 pontos muito claros. Versículo 1, ele vem nos apresentar que um verdadeiro filho de Deus verifica se aquele que está falando, aqui coloquei como pastor ou líder, vive e fala em nome de Jesus. Vamos olhar o versículo 1. Amados, vai por aí? Isso, obrigado. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Essa mensagem, principalmente aqueles que não gostam de buscar o conhecimento da palavra de Deus, vem citar aquele textinho: não pode julgar,
Não julgue, né? Para que vocês também não sejam julgados, porque vocês ficam lá apontando o dedo, mas vocês também têm uma trave no olho de vocês. Esse texto aqui, ele também não vem contradizer, porque aquele contexto não está falando de você não julgar em si, mas para que você não culpe alguém de algo que você também comete. E essa passagem aqui, João está dizendo, olha só, vocês têm que julgar os espíritos, vocês têm que buscar se aquilo que estão falando é de fato verdade. Muitos pregadores hoje em dia estão falando mentiras acerca de Cristo. Inclusive, alguns, até nesse período de política, quantos se dizem cristãos? Estou falando citando nomes, estou falando de forma geral, quantos se dizem cristãos e quando vamos ver a vida dessas pessoas, é uma vida pífia. Não tem nem como alegar que aquilo é um cristão, porque é cristão na concepção deles. Mas de acordo com a palavra, impossível. Impossível. Muitos se dizem cristãos, muitos falam o nome de Jesus, mas eles não vivem a verdade. No capítulo, quando eu preguei o capítulo 2, inclusive citei o capítulo 4, eu citei algumas expressões de uma moça, por exemplo, muito conhecida, que disse que ela precisava evoluir e por isso que ela saiu do meio evangélico para cantar músicas seculares, porque ela precisava evoluir. Os adolescentes e já jovens com certeza conhecem, que rodava uma roletinha lá cantando PlayStation. Ela falou que precisava evoluir, uma referência, que é uma referência no meio cristão. Se dizia uma referência, né? Para muitos jovens era referência, para mim nunca foi, mas tudo bem. Outro, por exemplo, que eu lembro claramente, ele estava em alta e ele dizia, nós temos que cheirar a Bíblia. Porque muitos estavam se drogando e ele estava querendo comparar e falou, Cristiano, você tem que cheirar a Bíblia. Ou ele rasgou um pedaço da Bíblia, nós temos que comer a Bíblia. Muitos falsos profetas têm entrado no nosso meio. E nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Quantos já ouviram a seguinte expressão? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Onde isso está na Bíblia? Porque no texto, na Bíblia, diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E há pecado sem que cometa pecado. Há pecado sem que o cometa. Deus de fato nos ama ao ponto de Cristo ter morrido por nós. Isso é fato. Deus quer nos salvar? Fato. Mas Deus ele é justo. E sua justiça não é compatível com o pecado. Ele odeia o pecado. E coitado daquele que não se arrepende do seu pecado. Viver longe completamente de Deus, eternamente de Deus, viver completamente distante de Deus por toda a eternidade. Outra passagem que eu gostaria de citar aqui aos irmãos, e esse inclusive é uma passagem, um versículo, um texto bíblico. E esse de fato é Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Muitos já até citaram aí, né? Obrigado. Por que eu estou citando essas passagens, irmãos? E eu não estou dizendo que quem cita essa passagem, por exemplo, ela está querendo ser um falso profeta. Ok? Somente estou dizendo que nós temos que estar atento ao que as pessoas estão dizendo e se aquilo que ela diz é uma verdade dentro do contexto também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E aí vai o irmãozinho na casa de um vizinho aí e diz, porque em Apocalipse, Jesus está dizendo que está à porta do seu coração, está batendo. E se você abrir a porta, ele quer comemorar, cear contigo, festejar contigo e você festejar com ele. É isso que a passagem de fato está dizendo? Não é isso. Essa passagem está num contexto onde é uma das 7 cartas enviadas às igrejas, onde há uma igreja que está completamente distante, e aí está sendo dito, olha só, Jesus Cristo quer que vocês se arrependam do procedimento de vocês, e Ele quer que a igreja volte aos caminhos que vocês estavam. E vocês, assim, atendendo a minha voz, estaremos ceando junto. Não é um texto evangelístico.
Outra passagem, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí tem uma pessoa que ela está completamente enferma. E ela vem e diz, eu vou ser curado. Ou diz para alguém que vai visitar o enfermo e diz, você vai ser curado, porque tudo pode naquele que te fortalece. Você vai ser um vitorioso. E é isso que a passagem está dizendo? Pelo contrário, está dizendo, olha só, eu posso passar fome, eu posso estar em bonança, eu posso estar livre, posso estar sendo perseguido, posso estar no momento mais feliz, no momento mais triste, mas tudo eu posso passar porque Ele me fortalece. Não está dizendo que você vai ser curado de uma enfermidade porque Ele te fortalece. Quantas pessoas dizem isso? Juniores, fica atento, defendemos a verdade, buscamos a verdade, e por isso precisamos fazer provas sobre o que é dito. Precisamos de fato provar se aquele que está falando a palavra está de fato em concordância com o texto bíblico, ou ele simplesmente está dizendo textos aleatórios ou frases bonitas que tocam ao coração, palavras antropocêntricas, né? Que o homem é o centro do coração de Deus. Palavras que exaltam o ego do homem. E o texto ela não vem exaltar em nenhum momento o homem. Pelo contrário, vem a todo momento exaltar a Deus. E é Cristo que sustenta todas as coisas. Há um texto maravilhoso onde vem nos ensinar muito sobre essa busca pela verdade. Atos capítulo 17, versículo 10 ao versículo 12. Que ela cita uma passagem sobre os bereanos. Atos 17, do versículo 10 ao versículo 12. Os juniores estão caminhando aí, a gente já está na quarta pergunta. Atos 17, 10 a 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Por que Paulo e Silas foram enviados para Bereia? Porque eles estavam pregando em Tessalônica e lá eles foram perseguidos pelos fariseus. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Por enquanto que Paulo e Silas estavam lá ensinando, eles estavam assim, será que o que ele está dizendo é verdade? Nossa, verdade, está dizendo aqui. Será que o que Silas disse é verdade? Nossa, está escrito aqui, de fato é verdade. Estão confirmando, fazendo confirmação acerca do que Paulo e Silas estavam dizendo. Eles estavam provando de fato se a mensagem era real. Então, meus irmãos, quando vocês forem ouvir a mensagem, seja minha, seja do pastor, seja de qualquer outra pessoa, e principalmente de outras pessoas fora daqui, que são mais, não estou comparando, mas eu não sei o que eles estudam, então, cuidado. Procurem provar se de fato o que eles estão falando é verdade. João está alertando aquela igreja a eles buscarem pela verdade. O discernimento é uma característica crucial para os discípulos cristãos. O discernimento é uma característica crucial para os discípulos cristãos. E essa expressão aqui, essa passagem que eu disse, esse texto, eu agradeço aos irmãos porque está na Bíblia que a igreja me deu. O discernimento é uma característica crucial para os discípulos cristãos. Já utilizei a Bíblia. Tem que ter muito cuidado que a folhinha fininha demora o raio. Mas maravilhosa. Meus irmãos, há um segundo ponto nessa mensagem, um segundo argumento, que se encontra no versículo 2 e versículo 3.
A confirmação ou negação acerca da encarnação de Cristo revela aquele que é de Deus ou não. Porque João começou argumentando, dizendo: amados, não creiam a todos os espíritos, mas provem se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no último tempo. Ou seja, vocês procurem ver se o que eles estão falando é verdade ou não, porque há falsos profetas, nem todos são verdadeiros. Vocês têm que buscar a verdade. Como descobrir se quem está falando a verdade ou não? Versículo 2 e versículo 3 nos responde. 1 João. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. A maior confirmação acerca daquele que prega a verdade ou não é acerca do que ele está falando de Cristo. Se ele nega a existência de Cristo, se ele nega acerca do que Cristo fez, se ele nega a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, por mais que ele esteja falando sobre a encarnação, eu estou completando com outros argumentos. Tudo isso demonstra que aquela pessoa não é de Deus, ela não fala no nome de Deus. Agora, aquele que exalta Cristo, aquele que demonstra e clareia a igreja, fala à igreja sobre Cristo de fato ter encarnado, morrido por nós, sofrido por nós, nos tirado da escravidão do pecado, que toda a criação foi feita por Ele, para Ele, que Ele subsiste, todas as coisas são sustentadas por Ele. Essa pessoa fala em nome de Deus, porque ela está exaltando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Mas quantos pastores vêm à frente do púlpito e ele fala acerca de si mesmo, ou ele fala sobre bênçãos compradas, sobre bênçãos que são meritórias, mas nunca falam de Cristo, nunca exaltam a pessoa de Cristo. Ou pessoas que vêm à frente do púlpito e dão glórias a uma imagem tal, ou outra imagem. Os juniores hoje viram o que aconteceu com Baal, né? Baal lá, a estátua, Deus mostrando que não precisava do povo de Israel para vencer as batalhas, a arca da aliança elevada, e aí acorda a estátua de Baal como? Caída. E eles levantam. E no outro dia está o quê? Caído de novo, com mãos e cabeça cortada. Quem fez aquilo ali? Os homens não pisavam naquele templo, eles consideravam sagrado, foi Deus. E aí Deus faz todo o povo lá sofrer, a ponto de quando a arca da aliança é levada para outro lugar, eles falam: pelo amor de Deus, essa arca aqui não, vocês querem matar a gente? A ponto de que ninguém queria aquilo, e devolvem para Israel. E falam: não queremos isso. E ainda dão uma imagem de 2 imagens de ouro lá, que os judeus até riram na hora. Depois os irmãos leem a passagem lá de Baal, que eu não vou citar isso aqui. Os adolescentes, perdão, não sou juninho, vocês são maiores, cadinho. Porque aquela pessoa que fala acerca de Cristo, ela de fato é verdadeira. Ela precisa anunciar que a salvação, a esperança, mas não está nos nossos próprios méritos, não está em nós. Está em Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, mas antes se fez homem, para morrer por nós em nosso lugar. Filipenses capítulo 2. Sejam unidos igual a Cristo, pelo que Cristo fez por nós. Filipenses capítulo 2. Aos juniores que estão nos acompanhando, a resposta é: aquele que confessa que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne, esse de fato é verdadeiro. Aquele que nega que Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Devemos então, meus irmãos, crer que Jesus é Deus, se fez homem, viveu entre nós. E viveu entre nós. O Espírito de Deus não admite doutrinas falsas.
João está deixando claro que há pessoas que não estão falando a partir do Espírito de Deus. E isso existe até hoje. Mais uma vez a citação da Bíblia que a igreja me deu. Só para... Não foi só um versículo. E há um terceiro ponto, meus irmãos. Há um terceiro ponto. São 6 versículos, então é uma mensagem rápida. Que diz que o verdadeiro Filho de Deus fala e escuta as suas verdades, quanto aos do mundo buscam verdades terrenas. Versículo 4, versículo 6. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Meus irmãos, é claro que no mundo há pessoas que elas não vão aceitar a mensagem do Evangelho, como há pessoas que vão escutar. Nós devemos tão somente anunciar. Mas aqui está a clara demonstração de que há pessoas que elas nunca irão nos escutar, porque elas estão voltadas para o mundo. Romanos fala muito sobre isso, que muitos foram entregues às suas próprias paixões, porque eles não desejaram a Deus. Então, por isso, Deus, de certa forma, nos entregou os seus próprios desejos. Já que vocês não querem me seguir, então faça o que está no seu coração. Eclesiastes, capítulo 12, nos diz: jovens, façam tudo o que lhe der na telha. Só explicando o texto, né? Mas lembre-se que tudo haverá juízo. Deus julgará todas as suas obras. Muitos nós estaremos pregando e eles não escutarão, mas se falar sobre alguma coisa mundana, ele vai gostar e vai falar sobre aquele assunto, porque ele é do mundo. Se você de fato é um filho de Deus, você escuta e busca pelas mensagens que vêm de Deus. Você ama e se agrada daquilo que vem de Deus. E nós iremos pregar, iremos anunciar, e talvez no seu trabalho muitas pessoas não vão aceitar, ou talvez ninguém vai aceitar. Há um profeta, se não me engano, Isaías, que ele anuncia, nenhuma pessoa se arrepende do seu pecado. E aquele povo era dito como o povo de Deus. Eles não se arrependem. Muitas vezes nós vamos viver nesse meio que de fato não vão se arrepender dos seus pecados porque eles são do mundo. Mas aqueles que são filhos de Deus nos escutam. E eles vão de fato aceitar a Jesus Cristo e vão reconhecer que só há um Deus, que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é de fato o Filho de Deus. Eu gostaria de dar uma ilustração, meus irmãos. Eu, durante minha fase de crescimento, ainda estou crescendo, né, agora para os lados, ou para frente, eu escutei a seguinte frase dos meus pais, mas principalmente minha mãe, ela falava muito isso: você não é todo mundo. Abre aspas, né? Você não é todo mundo. Então se o tal fulano falar pula da ponte, você vai pular? Se fulano de tal falar passa debaixo do caminhão, você vai fazer? Porque você não é todo mundo. Então não é só porque tal pessoa vai fazer isso, significa que você também vai fazer. Você que está aqui hoje, assim como eu, nós dizemos que não somos como todo mundo. Nós nos dizemos ser cristãos. Nós não podemos ser como o mundo. Nós não podemos andar como o mundo. Não podemos crer como o mundo. Porque nós somos filhos de Deus. E assim, nós precisamos buscar as verdades de Deus. Colossenses capítulo 3,
Paulo está argumentando acerca dos falsos ensinos, como está acontecendo no capítulo 2, falsos ensinos, e está falando sobre culto a anjos, sobre abstinência de algumas coisas por acharem que são santos por se abster, de práticas sexuais, alimentos, também como o legalismo. Ele está citando algumas desses falsos ensinos, e no capítulo 3 ele diz: olhem para as coisas que são de cima, não das coisas que são aqui da terra, não das coisas de baixo. Não se percam nos ensinamentos mundanos, nas doutrinas mundanas, mas olhe para as coisas celestiais. Aquilo que Deus quer te ensinar, de fato, está na sua palavra. Busquem a palavra de Deus, busquem conhecer a palavra de Deus, para que quando alguém vier lhe ensinar algo, ou lhe falar sobre seja qualquer passagem bíblica, você possa responder acerca da prova da vossa fé, da sua fé, do seu conhecimento sobre a Bíblia. Os falsos mestres, juniores, os falsos mestres já foram vencidos. Por isso nós não precisamos temer. O Espírito Santo conduz a sã doutrina para que os cristãos genuínos evidenciem que a salvação de fato ocorreu. Então nós não precisamos temer esses falsos mestres, porque nós temos o Espírito de Deus que nos auxilia na caminhada, que nos auxilia na sã doutrina, para que nós possamos de fato, durante nossa vida, evidenciar que de fato a salvação ocorreu em nossa vida. Busquem o Senhor em todo o tempo. Busque conhecer ao Senhor. E essas são, de fato, até algumas das aplicações que nós temos. Primeiro, busque conhecer se de fato o que você está escutando é a palavra de Deus ou não. Leiam a Bíblia. Se o pregador que está ali ensinando ou o professor está falando sobre a palavra de Deus ou não. Segundo, é quase que a aplicação disso. Você deve buscar se ele está falando, exaltando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou ele está diminuindo a pessoa de Cristo e exaltando a si mesmo. E também devemos entender que há muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e que há no mundo pessoas que nunca irão nos escutar, porque eles são do mundo. E aí vem a pergunta a todos nós: quem nós somos? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Independente de você compreender isso ou não, ele sempre vai continuar sendo Filho de Deus. Mas você, quem você é? Quem nós somos? Reflita sobre isso. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, possa ressoar em nossos corações, meu Pai. E peço que com teu Santo Espírito quebrante nossos corações, Senhor, para olharmos com mais afinco, Senhor, a tua verdade. Que possamos buscar, Senhor, com mais santidade. Que possamos, Senhor, desejar engrandecer de fato o seu santo nome, Senhor, com os teus filhos. Mas para isso, Senhor, precisamos buscar a tua verdade sempre, Senhor. Nos auxilia isso. E que nunca venhamos cair, Senhor, nos falsos ensinos. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.